vez com uma grande parceira, uma empreendedora da Bahia, Lívia Pereira. Não sai daí, a gente volta já. Prazer receber aqui meu programa e poder dividir um pouquinho da sua história profissional e empreendedora com as pessoas. Então, assim, de organizadora de eventos a guia de turismo, como aconteceu essa mudança na sua vida? Eu era aluna do SESC, trabalhava com dança, tá, e teatro. E com o passar dos anos, logo eu vi que a minha habilidade, eu já não tinha mais estrutura, né, nem pique para dançar. E resolvi, e fui também convidada, e comecei a perceber que eu tinha mais um estilo mais para empreendedora, para coordenadora, para lidar, né, líder, né, daquelas pessoas. E aí comecei a organizar eventos locais em Salvador e foi dando certo. E depois que eu comecei a organizar eventos em Salvador, que tipo de evento? Shows folclóricos, shows assim temáticos, tudo referente à minha cidade. E aí recebi o convite para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, através de um amigo que já estava lá, falei, vou trazer uma colega minha de São Paulo que trabalha com eventos, com capoeira, com samba, com música, ela entende muito disso. E aí fui para São Paulo. De São Paulo, trabalhei inclusive com Demônios da Garoa, trabalhei com Sargentelli, que foram pessoas há muitos anos atrás, vocês podem me olhar assim, mas eu já tenho 50 anos, então tenho uma história, né? Graças a Deus. E aí eu tenho uma história artística de espetáculos, espetáculo mesmo de shows, glamours, né? De teatros e casas de shows. E depois eu fui funilando isso para shows temáticos, históricos da cidade de Salvador, ou seja, show folclórico. A partir daí eu recebi o convite para coordenar, liderar equipes, bandas, né, lá em São Paulo para o Japão. Foi quando surgiu a minha primeira oportunidade, isso em 1992. Quando eu recebi o convite de uma empresa de São Paulo, uma multinacional, que trabalhava com eventos e shows em navios, né, pelo mundo inteiro. E aí quando ele disse assim, olha, eu já tenho referências suas de Salvador, né, através de capoeiristas, através de pessoas que te conhecem, e eu gostaria de te fazer uma proposta. Quer fazer uma experiência de 3 meses no Japão, né, com a minha equipe? Eu disse, vamos lá. E como eu sempre aceitei muito os desafios, gosto muito de desafios, eu disse, vamos. Minha mãe e meu pai não sabiam, fui escondida. E depois é que eu avisei, depois que eu já estava lá, que senão eles não iriam deixar de jeito nenhum. Eu já era maior de idade, mas eu só tinha apenas 22 anos, né? E com isso, eu já tinha DRT de produções artísticas, diretora de produção, já com 22 anos. E aí segui, fui me profissionalizando, né? Fui aproveitando as oportunidades, né? Fui perseverando, né? E aí fui limpando e fui vendo que realmente eu tinha o maior perfil, que é o que eu sou hoje, gestora em eventos e sou profissional guia de turismo. Mas só para resumir, a minha ida ao Japão me determinou, me deixou convicta do que eu queria. Depois que eu trabalhei uma média de uns 5 anos como produtora, né, como coordenadora, como líder. Você passou só 3 meses lá mesmo ou mais? Não, aí eu fui convidada para ficar 3 meses. Mas só que esses 3 meses se tornaram 6. Ficava 6 meses, ficava 1 mês no Brasil e 6 meses lá. Nesse final das contas, eu fiquei uma temporada de quase 4 anos, indo e vindo, né? Eu tinha visto de talento, né? E aí eu poderia ficar no Japão 6 meses. Vinha para o Brasil trocar o visto, né? Que eles chamam de visa. Troquei o visto e voltava. Então eu fiquei indo e vindo, deram mais ou menos uns 4 anos. Finalizando essas minhas idas e vindas, eu voltei para o Brasil. Quando eu cheguei em São Paulo, não quis mais morar em São Paulo, eu quis vir embora para Salvador. E quando eu cheguei em Salvador, esse meu empresário, né, seu Claudio Costa, que é uma pessoa que eu devo muito, abaixo de Deus a ele, por todas as oportunidades me dadas. Ele acreditou no meu potencial e hoje eu sou, né, praticamente o que sou, graças a Deus e a ele. Enfim, quando eu cheguei em Salvador, isso já era o quê? 96 para 97, foi quando eu resolvi a ter filhos, resolvi aquietar
Mas aí ele disse, Baiana, o que é que você está fazendo em Salvador? Eu falei, o que peixe faz? Nada. Ele falou, não quer receber uma japonesa aí? Eu disse, eu sei lá falar da minha cidade, eu não conheço Salvador, nasci e me criei aqui, mas não conheço. Não, é só uma coisinha básica, saí com ele. Mas nesse dia que eu saí, justamente, me deparei com a fiscalização da Embratur, ou seja, naquela época, se tinha fiscalização que você tivesse a credencial, né, do profissional guia de turismo para apresentar a cidade ao turista. E eu estava completamente informal. Então, o que eu fiz? Me recuei um pouco, fiquei com medo, me escondi. E aí deixei a turista com o meu amigo empresário e deixei a Embratur passar. Quando eles passaram, eu fui tomar uma água para me recompor, né, e no dia seguinte eu fui buscar onde estudar, o que fazer para ser uma profissional guia de turismo. Aí fui para o sindicato, do sindicato eles me orientaram a fazer um vestibular, fiz esse vestibular, depois do vestibular eles me orientaram a ir para uma escola, que eu fiquei 2 anos, o Colégio Maria Câncio de Souza, no Pernambués. Me formei, e aí depois que eu me formei com diploma eu dei entrada no Ministério de Turismo. E aí o que acontece? Fui me aprimorar com a minha cidade, fui me aprimorar no idioma, porque na minha ida ao Japão eu tive intérprete, então eu não falava. Você é a única mulher, acho que profissional, baiana, ser cadastrada pelo Ministério de Turismo como guia de turismo com japonês, né? Isso, com o idioma japonês. Isso. Nos conte como é que funciona, você estudou aonde, como foi que você tirou essa validade, né? Como fala, como profissional em japonês. Porque as pessoas podem dizer, eu falo japonês, já sou guia. Não, não é assim. Como é que funciona? Todo curso de idioma você tem que ir a uma escola. E foi o que eu fiz. Quando surgiu a ideia de eu fazer o curso de guia de turismo, depois que eu fiz o curso, eu fui ver no mercado o que é que realmente eu poderia fazer com esse curso. E aí olhei para um lado, olhei para o outro e vi que eu teria sucesso com idioma diferente. Como eu já tinha noção, eu procurei uma escola, o Kumon, que é a escola, né, que é autorizada, né? Que é habilitada por mais de 45 países, pelo Ministério de Educação do Japão, e fiz o curso onde fiquei uma média de mais de 5 anos, aqui na Alameda dos Umbuzeiros. Depois disso, eu fui para o Ministério do Turismo, com esse documento, com mais o documento de declarações das agências de viagens, né, que eu presto serviço até hoje, todas elas há mais de 10 anos. E fora isso, os documentos que os clientes, né, recebem, que é uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa de opinião, e eles assinam. E ali eles dizem que a minha fluência no idioma. Interessante você falar sobre isso, porque no caso de um idioma como inglês e espanhol, uma pessoa lhe prova. Se você é ou não. No caso aqui não existe nenhum habilitado. Na época, quando eu fui me credenciar, não tinha, né, ninguém lá no Ministério do Turismo que tivesse habilidade para fazer um teste comigo. Então, por isso que eles me exigiram documentos, que eu buscasse todos os documentos que comprovasse que eu falava o Nihongo, que é a língua japonesa. E você fala bem, escreve bem ou só fala bem? Eu falo muito bem, que a minha necessidade hoje maior é falar e ler. Escrevo pouco, falo bastante e também escrevo pouco, mas assim, porque a minha necessidade hoje no meu trabalho é me comunicar. Então, minha dedicação maior é com conversação. Então, até hoje, eu continuo estudando. A necessidade, porque eu não tenho descendência, então eu tenho que estar sempre com o professor, né, me inovando, né, me renovando o idioma. Mas graças a Deus falo bem, desenvolvo bem e graças a esse idioma, né, hoje tenho um sucesso no meu trabalho como profissional guia de turismo. Cínio, me diga, essa questão do profissional guia de turismo, qual o papel dele numa viagem? Como é que é o trabalho do guia de turismo? Que assim, as pessoas acham que levar ali para conhecer apenas é um guia. E não é verdade, como a gente até já conversou aqui. Bom, o que é que diz, né, você ter aquela credencial? Orientar, né, informar e conduzir o cliente. As pessoas acham que um profissional guia de turismo pode ser qualquer pessoa. Eu não tenho dúvida, porém, não podemos trabalhar com informalidade. Então, a formalidade de uma agência de viagem que se preze, e é um direito do viajante,
ele ter uma agência credenciada nos seus órgãos como um profissional guia de turismo. Então, a importância de um guia de turismo na vida de um viajante, ela é fundamental. Por quê? Quando você sai da sua casa, sem parentes, sem ninguém, quem é que está ali à noite à sua disposição durante o dia? Cuidando de você, te orientando, te informando, para que o sucesso da sua viagem, do seu investimento, seja feito. Então, o papel do guia é cuidar com muita clareza, eu acho que com muita responsabilidade, porque você ser guia de turismo, você tem que ser responsável, você tem que ser transparente e você tem que trabalhar sempre com a verdade. Então, é o que eu acredito que o profissional de turismo tem que ser: verdadeiro, transparente, leal consigo e com o próximo. E qual a diferença entre agente de viagem e guia de turismo? O papel de cada um, vocês caminham junto, é igual o arquiteto e o design de interiores, né? Vocês caminham junto, há um respeito, há uma cumplicidade, como é que funciona? Você me fez uma pergunta que eu vou ser muito sincera. Eu acho que o guia de turismo e o agente, eles teriam que caminhar sempre juntos, mas infelizmente não caminham. O papel do guia, ele é bem diferente do papel do agente. O agente de viagem, ele organiza e vende a excursão, o pacote, os serviços turísticos ao cliente. O guia de turismo, ele vem para complementar isso, ele vem agregar com o agente de viagem. Que se ele bem soubesse, ele sempre estaria caminhando junto com o profissional. Ele preparou, vendeu, o guia vem aqui e fecha com chave de ouro. Ele vai executar justamente o que ele vendeu ao cliente. Então, o correto era, mas infelizmente, né, os agentes de viagem ainda não conseguiram entender da importância do profissional. Não vou dizer aqui que são todos, que tem muitos aí, inclusive os parceiros meus, que respeitam a mim como profissional e respeitam a outros profissionais. Mas ainda precisamos melhorar essa formalidade, precisamos formalizar, porque estamos ainda na informalidade do agente de viagem com o profissional guia de turismo. Precisa ter um respeito maior. Isso aí é o meu sonho no futuro, que a gente possa caminhar juntinho, um ao lado do outro. Pois é, a nossa temporada está sendo gravada aqui, na Escola Baiana de Arte e Decoração. E como a Nájila já falou num programa conosco, a importância da parceria. Então, você tem a parceria com a gente, ela tem com o arquiteto, eu tenho com a produção, né? Câmeras, editores, diretores. Então, assim, a gente não faz nada sozinho. Com então, certeza. A gente tem que entender que eu tenho importância, mas o outro tem também. Com certeza, então, a gente com não certeza. faz nada sozinho, graças a Deus. Então, assim, essa questão da viagem é importante. Agora, nesse ano de 2019, como você sabe, a gente está levando uma caravana para São Paulo. Os interessados entrem no nosso site, Carreiras e Oportunidades, e no Instagram também, né? carreirasoportunidades.com site, e no Instagram Carreiras e Oportunidades, para fazer muito network, conhecer um pouco da cidade e do empresário que a gente vai levar para conhecer lá, porque a gente trabalha com os daqui, mas a gente quer trabalhar no Brasil todo. Então, mostrar o nosso Brasil. Com certeza. Né? Esse negócio de viagem para o exterior, isso vai acontecer, mas vamos começar primeiro com um profissional guia de turismo. E no nosso país também. Com certeza. Mostrar não só viagens nacionais, como internacionais. É de extrema importância que tenha um profissional credenciado do Ministério do Turismo acompanhando. Que isso até facilita os órgãos municipais, estaduais e federais. Os trâmites ficam mais fáceis, né? De você resolver quando você é credenciado, você se apresenta como profissional. Isso. Né? Imagine você levar a sua recepcionista, né, ao seu boy na viagem, dizer que está representando a empresa que cuide do grupo. Eu acho que não é por aí. Não, lá a gente vai ter uma pessoa de São Paulo para falar da cidade. Exatamente. Que isso é muito interessante, que sempre vocês contratem um profissional em cada destino. Só ele nasceu ali, é como eu nasci em Salvador. Então, as pessoas quando chegam em Salvador, eu vou apresentar Salvador para elas. Quando eu vou para São Paulo, eu tenho que ter uma colega minha, né, credenciada ao Ministério, para me apresentar São Paulo, Rio de Janeiro e o Brasil inteiro. Aonde quer que eu vá, né, eu tenho que ter um profissional, guia de turismo, me apresentando o destino. Aí você chega numa pergunta também que eu quero saber.
você hoje está habilitada para ser guia de turismo aonde? Só na Bahia? Não. É regional, né, Brasil, a nível nacional, até o Mercosul. Então, minha credencial, ela me habilitou regional, nacional, América do Sul. E assim, a gente quer fazer uma viagem para Portugal. E como é que faz? Lívia pode ir, mas tem que ter uma colega lá. Vou lhe explicar. Como é que Qualquer funciona? lugar do mundo hoje, né, uma empresa que se preze, uma agência que se preze, né, o que é que vai acontecer? Ela sai daqui com o profissional e chegando no destino, ela contrata um outro profissional que tenha habilidades, né, como guia de turismo para apresentar Portugal, Espanha, qualquer lugar do mundo. Então, um guia é praticamente uma babá, né? Bem, uma babá, podemos dizer, uma babá, uma mãe, ela é tudo. O cliente começa a se apegar quando você é profissional e responsável, né? Ela aí se apega a você, porque o cliente, quanto mais ele viaja, ele aprende também, ele nos ensina, mas ele também aprende. Então o cliente sabe quando você é uma profissional de respeito, quando você é um profissional de confiança. E eu acredito no meu trabalho, eu acredito, #profissional guia de turismo. É isso aí. Isso é legal, gente. Uma coisa, não importa a profissão que você escolheu, tá? Porque muita gente, serviços gerais têm a mesma importância. Com certeza. Tá? Imagina o que seria de uma empresa sem os serviços gerais. É uma catástrofe. Eu já tive convidados no Carreiras e Oportunidades que diz que ele faltar não tem problema, mas o profissional de serviço geral não pode faltar. É o que mais faz falta dentro de uma organização. Então, todos têm importância. Com certeza. Todo profissional tem importância. Então, assim, é importante o vestir a camisa, né? Porque você representa uma classe. É verdade. Lívia, em 2017, foi nossa patrocinadora quando a gente trouxe Cid Moreira. Foi uma pessoa que acreditou no projeto, tá comigo nessa caminhada, vê as oportunidades, inspira pessoas, empreende. Então, eu já quero chegar na conversa do Pereiras Turismo. O que é que vai ser o Pereira Turismo? O que é a Pereira Turismo? A Pereira Turismo é Lívia Pereira, onde, como guia de turismo, vai continuar conduzindo e orientando pessoas, né? Levando as pessoas para conhecer o Brasil e depois o mundo. Assim, você tinha uma sociedade anteriormente numa agência de turismo, qual você nos patrocinou em 2017. Mas hoje, Lívia é protagonista da sua vida. Sim. Você hoje vai se cadastrar como MEI. Você vai Isso. ser microempresário individual. Isso. Então, você vai ser apenas guia ou você também vai ter pacotes especiais para um público específico? Não, vou continuar, né, sendo guia de turismo, mas vou ter os pacotes especiais. O especial que eu posso até te adiantar é o público, né, da terceira idade, que é um público que me encanta e é um público que está precisando de profissionais guia de turismo que cuide melhor deles. Então é esse público que eu quero realmente continuar mostrando o Brasil e o mundo. Sair com eles. Então eu vou atuar como guia de turismo e como gestora, consultoras de viagem, né? Orientar essas pessoas, motivá-la, né? E automaticamente vender, porque eu acho que se você não vender, você não tem como conduzir tudo isso. Então a partir de agora eu vou ter que vender. Vender a mim, vender os pacotes, né? Vender todos os serviços, né? Em benefício ao outro. Mas Lívia não vai ser sozinha na empresa. Hoje você vai ter pessoas que você não pode estar em todos os lugares, correto? Você já tem uma equipe especializada e capacitada por você para conduzir 2, 3 viagens sem você? Sim, com certeza, até porque deixa eu corrigir, porque eu sozinha não vou conseguir fazer tudo, né? Mas eu já tenho uma equipe de profissionais, guias de turismo, minha confiança, treinados, né? Por mim, eu aprendi com eles, eles comigo, para que a gente some, né? E a gente possa sair com 1, com 2, com 3 excursões ao mês, né? Independentemente de eu poder ou não. Que erros você cometeu na sociedade que você não cometeria mais hoje na sua empresa? Confiar demais no seu sócio, né? Achar que ele era sabedor de todas as coisas e você não. Então hoje, se eu tiver que fazer uma outra sociedade, eu não pretendo, mas se tiver que fazer, seria diferente. Eu acreditaria mais em mim,
né? Porque eu acho que a falha da minha sociedade foi eu não acreditar em mim. E daqui para frente eu tenho que acreditar em mim, mais do que nunca, e aí eu sei que vai fluir o projeto. Então, qual é o diferencial da Pereira Turismo? A Pereira Turismo, ela vem com a proposta de investir no profissional guia de turismo. Eu entendo que há necessidade do suporte, principalmente de grupos da terceira idade. Exemplo, eu não posso sair de Salvador com 50 idosos com um profissional apenas. Então, o diferencial da Pereira Turismo vai ser investir, né? Por exemplo, a cada 20, digamos assim, um profissional guia de turismo. Eu acredito que isso, né, vai dar um suporte maior ao cliente e vai fidelizar, né, assim a Pereira Turismo com esse suporte. Outro exemplo, motorista. A lei diz, né, da NTT, abaixo de 500 quilômetros rodados, você pode trabalhar com motorista. Porém, se eu estou com um grupo da terceira idade, o interessante é que eu tenha 2 motoristas. Enquanto um está dirigindo, o outro está cá, até de olho, me ajudando a dar um suporte caso precise. Porque grupo da terceira idade, eu costumo dizer, é um campo minado. A qualquer momento pode explodir. Explodir e com uma necessidade que o profissional tem que sair do que está fazendo para ir dar um socorro, prestar um serviço paralelo à viagem. Então isso é importante. O diferencial da Pereira Turismo vai ser investir em equipes, investir em mais de um profissional guia de turismo na excursão. Tendo visão, né? Isso é muito legal, viu, gente? É como você empreendedora, tem que né? As oportunidades que o seu negócio tem. Então, o meu cliente está precisando do quê? Porque muitas vezes ele não sabe que precisa, mas ele precisa. Então você tem que estar ali para mostrar para ele que ele precisa. A gente é assim. Exatamente. Não tem coisas que a gente, não preciso, mas o cliente, o fornecedor, ele vende, não, você precisa por isso, por isso, por isso. Com certeza. Aí você começa a criar a cultura que você precisa daquilo. É uma necessidade, não é nem um desejo, é uma necessidade. Exatamente. Porque desejo é o que a gente não precisa e tem, né? Com certeza. E necessidade que a gente precisa, não tem. Com então certeza. tem muita coisa que é necessária e a gente não tem. Isso. Então assim, que dica você deixa para aqueles que querem empreender? A dica é que ame o próximo. Ele ame o próximo e ele faça com muita transparência e muita verdade, né? Porque o Brasil, eu acredito que daqui para frente, todos nós podemos ser grandes empreendedores. No que você escolher. Eu escolhi ser guia de turismo, então eu acredito nisso. E é nisso que eu vou investir, é isso que eu vou fazer daqui para frente. Então agora a gente vai ter o nosso momento ping-pong. Qual o maior desafio de empreender no Brasil? Os impostos, os encargos fiscais. Isso nos impede, né, de empreender, investir muito alto. Qual a sua motivação para continuar trabalhando? O amor ao próximo. Fazer sempre o que você não quer que faça com você, você não fazer com o outro. Qual a sua melhor realização de vida? Minha família, meu filho Alexandre, meu marido Luiz Augusto. E para você, amiga, o que é transformar o mundo? Amar, né? Amar. Eu acho que o que está faltando no mundo é amor. Amor ao próximo. Eu acho que precisamos nos amar mais, né? Um ao outro. Amiga, um prazer esse bate-papo com você. A gente que já conversa tanto, o prazer né? É todo meu. Muito obrigada. Dividir com as empresárias, empreendedoras, que a vida não é fácil para ninguém, mas é possível quando a gente acredita. Com certeza. Verdade? Muito obrigada, viu? Estamos juntas. Então, sempre. Muito obrigada pela sua companhia e fica a dica. Faça a diferença, se não está satisfeito, peça para sair. Porque, gente, o importante é ser feliz. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.